sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
Amém? Quero aqui saudar os irmãos da internet que estão nos ouvindo e vai nos ouvir hoje à noite, a partir das 18 horas, que venha nos visitar aqui na igreja, deixe seu like, comente, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece. Enfim, vamos pregar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 João. 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo de número 12. 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 12. Conversei com os irmãos do som ali, a minha preocupação é que a quem já esteve comigo na escola bíblica, é que à medida que eu vou falando, eu vou aumentando o tom da voz, daqui a pouco eu vou precisar estar aqui atrás, porque eu vou começar naturalmente a aumentar a voz e eu não percebo. E aí os irmãos do som aí, ele vai ficar toda hora baixa o tom. Os irmãos já estão ficando surdos. Amém? 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Amém? Texto maravilhoso que por si só já fala muito a nós. O apóstolo João, que escreveu esta carta, é chamado e conhecido como o discípulo amado. O discípulo a quem deitou no peito do Senhor Jesus Cristo. E o discípulo não só amado e amável, mas também o discípulo humilde. Quando ele cita ou fala de si mesmo, inclusive, no seu evangelho, o evangelho de João, no capítulo de número 21, versículo 7, ele diz: o discípulo a quem Jesus amava. É assim que ele cita a si mesmo, porque ele entende a importância do próprio amor de Deus, de Cristo por ele mesmo. E o apóstolo João escreveu essa epístola e todo o foco do apóstolo João era o amor. Tanto o amor de Deus para com ele ou com a igreja, como um amor que nós devemos consequentemente distribuir para os nossos irmãos. Então o foco do apóstolo João sempre foi nesta carta o amor. Se você ler toda a carta é pequena, você pode notar que vira e mexe o apóstolo João volta para o assunto do amor. E embora ele chame a atenção acerca da verdade e a importância de buscarmos a verdade, mas ele sempre coloca como tema principal o amor que nós precisamos ter com os nossos irmãos por consequência do amor que nós recebemos no nosso Senhor. João usa estilo diferente dos demais autores bíblicos. Eu ouvi como disse o John MacArthur, ele disse o seguinte: João apresenta os fundamentos da vida cristã em termos absolutos. Ele mostra sempre com uma forma muito mais clara e objetiva tudo o que ele faz ou fala. Frequentemente ele lida com duros contrastes, por exemplo, entre luz e trevas. A gente lê no versículo, capítulo 1, abre a Bíblia, aqui mesmo no livro de João, permanece com a Bíblia aberta. Livro de João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Note que ele sempre coloca isso e aquilo, sempre o contrastes. Nos versículos 8 a 11 do capítulo 2 também fala da luz. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, está agora nas trevas. E aquele que ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Então, novamente aqui o apóstolo João, ele sempre deixa esses contrastes claros entre as trevas e a luz. Aquele que ama, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que segue o seu mandamento, este está na luz. A fugir da vontade de Deus, fugir do mandamento do Senhor, não amar o seu irmão, naturalmente você está nas trevas. Então João sempre usa esses contrastes. Vemos também entre verdade e mentira, no capítulo 2, versículos 21 e 22. Vemos também um contraste entre filho de Deus e filho do diabo. Aqui no capítulo 3, versículo 10. João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então João sempre coloca aqui de maneira muito clara os contrastes. Em uma época que nós vivemos, onde a verdade é meio obscura e não tem absolutos, na carta de João você vê absolutos muito claros e definidos do que é e do que não é. Se você faz isso, você tem como característica essas atitudes ao amor de Deus, o agrado de Deus na sua vida. Se você não possui isso, você pode identificar muito bem que você não está na luz, você está nas trevas. E o apóstolo João sempre deixa isso muito claro. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz que João lida com 3 aspectos essenciais da fé cristã. Na sua epístola, o primeiro aspecto é o aspecto doutrinário, mostrando que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, e quem crê em Jesus terá a vida eterna. Aqui no capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Note que o apóstolo João, e em toda a carta também, ela tem este aspecto dessa preocupação doutrinária. O segundo aspecto que o reverendo Hernandes pontua na carta é que ele foca no aspecto moral, mostrando que aqueles que creem em Cristo são purificados por seus sangues e são habitação do Espírito Santo. Devem ser apartados do mundo e devem viver em santidade. Capítulo 2, versículo 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, aqui no aspecto moral, João deixa claro que aquele que recebeu a palavra de Deus e aquele que foi salvo por meio da graça de Cristo e agora o Espírito Santo habita nele, ele tem como característica cristã, moral, natural, exposta, de que agora ele começa a agir de acordo com as Escrituras. Como disse o próprio Jesus Cristo, aquele que diz que me ama, aquele que diz que ama o Pai, deve seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Dizer que ama a Deus e não segue os seus mandamentos, esta pessoa em si, como disse o próprio João aqui no texto que lemos na liturgia, é mentiroso. Certo? E o terceiro aspecto, como diz o reverendo Hernandes, o terceiro aspecto é o social. Primeiro, o aspecto doutrinário, em toda a carta o apóstolo João lida. Segundo, o aspecto moral, que cita e que lida o apóstolo João. E em terceiro, o aspecto social, mostrando que aqueles que foram amados por Deus devem agora, como prova do seu amor por Deus, amar os irmãos. Capítulo 4, versículo 20 e 21. E é o que nós vamos lidar nessa noite, no aspecto social. Versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o aspecto cristão também muito claro aqui na carta de João, e é meio que o foco da carta de João, como disse, do amor, é que aquele que recebeu o amor de Deus segue como natural, como naturalmente, como fluidez do seu próprio coração transformado, o amor, ou um aspecto social bem definido, que embora ele possa errar, e erramos, quando nós que vivemos em sociedade e na igreja, nós entendemos que nós erramos muitas vezes com nossos irmãos e muitas vezes os irmãos erram conosco. E é justamente neste aspecto social que a graça do Senhor
começa a ficar evidente em nós quando nós amamos os irmãos, mesmo quando os irmãos começam a pisar no nosso calo, certo? E na visão geral da carta que vemos aqui, de João, diz o John Stott, a carta é pastoral, escrita do coração de um pastor com instruções claras para a alegria da igreja. Então João usa tom pastoral, com amor, com carinho. Vira e mexe aqui na carta, ele chama os irmãos de filhinhos, com devido cuidado, e ele sempre traz instruções muito claras, numa instrução, numa preocupação pastoral de como eles devem agir na sua vida, no seu cotidiano. Aqui no capítulo 1, do versículo 4, diz o seguinte: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja aí a preocupação do apóstolo João em pastorear aqueles irmãos, para que aqueles irmãos possam estar alegres, contentes com o amor de Deus que eles receberam. Certo, irmãos? E agora vamos ao próprio texto em que nós estudamos, nós lemos aqui. Eu vou ler um pouco já. Aqui no versículo 7 ele já começa, amados. E como disse, ele tem este hábito, né, de toda a carta de chamar os irmãos de amados. E você pode notar aqui em várias partes. No capítulo 1, por exemplo, capítulo 2, versículo 7, ele diz, amados. No versículo 12 do capítulo 2, ele chama os irmãos de filhinhos. No versículo 18 também do capítulo 2, ele chama novamente de filhinhos. Então ele tem essa característica de chamar sempre amados, filhinhos. E começa o capítulo 4 dizendo também amados. Então ele já coloca para a igreja o quanto esta igreja ela é amada, querida. Essa igreja que foi salva pelo Senhor, que teve como foco o amor de Deus, esta igreja precisa entender que ela é amada por Deus. E ele já começa dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros. E temos aqui alguns ensinamentos, e o primeiro ensinamento é que nós devemos amar uns aos outros. E ele começa aqui dizendo, amados, amemos uns aos outros. Irmãos, é uma ordem que o apóstolo João dá aqui. Temos aqui uma ordem expressa. É o distintivo do cristão. Não dá para criar uma exceção, um motivo qualquer para não amar. Como se diz, tudo bem, eu preciso amar, tá bom, eu vou amar. Mas você não entende o meu caso. A minha história é um pouco diferente. E a gente faz isso muitas vezes. A ordem clara de Deus, nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos. E falar isso é muito fácil falar isso. Nós falamos isso com muita facilidade, mas às vezes encontramos alguém que diz, tá bom, eu preciso amar a todos, mas o meu caso é um pouco diferente dos demais. A minha história é um pouco diferente. Você não sabe da história toda. Como quem diz, eu tenho um motivo para não amar. Eu tenho um porquê para não amar o meu irmão. Mas a ordem do apóstolo João é clara e objetiva. Amemo-nos uns aos outros. Não existe um porém. Não exite um talvez. Mas tudo bem, na minha história é diferente. Toda a verdade, irmãos, a gente entende que é deste jeito. Uma coisa é falarmos alguma coisa aqui do que é ou não para ser feito. E como o próprio João fez, nós somos claros em toda a nossa definição do que é e do que não é. Mas quando nós colocamos isso em prática, ou precisamos colocar em prática, aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada. Porque as nossas histórias vêm com o sentimento, vêm com a dor, vêm com a ferida que a pessoa em que nos tratou mal causou. Então há um sentimento na decisão daquilo que eu preciso fazer. Mas eu preciso colocar a verdade de Deus acima de todas as coisas, que eu preciso amar, não importa o quanto doa. Porque isso é uma característica de todo cristão que recebeu o amor de Deus. Eu preciso entender que isso precisa ser feito. E não é fácil como nós falamos. E vocês sabem muito bem disso. Que quando as coisas apertam, quando a situação fica difícil, e quando choramos porque passamos por alguma coisa ruim com alguém,
este nosso sentimento de tristeza, de decepção, de revolta, não traz aquilo que nós temos do Senhor, mas traz uma angústia. E aí, quando nós falamos para alguém, tentando nos aconselhar com algum irmão, falamos assim: irmão, ele fez isso e aquilo. Não, espera aí, você não está entendendo o que aconteceu. Ou seja, a minha história é diferente. Eu entendo que preciso amar, mas a minha história, ela é diferenciada. Por quê? Porque nós estamos embebidos em sentimentos, em tristeza, em feridas. Mas nós vamos ver aqui que o apóstolo João deixa claro que Deus nos amou e este amor é suficiente para curar estas feridas. O Yesbe, num comentário bíblico, ele diz o seguinte: esse amor não é uma reação forçada. Quando aqui nós entendemos a ordem de João, amemos-nos uns aos outros, não é uma situação forçada. Antes, é uma resposta natural. Quando o apóstolo João fala que nós precisamos amar, nós precisamos amar um ao outro, não é que nós vamos puxar de nós mesmos este amor. Não é que nós vamos de alguma forma fazer isso. O João fala isso porque, irmãos, você é amado e salvo por Cristo. Você agora é uma nova criatura, portanto você precisa agir de acordo. Aí na parte A, ainda na parte A do versículo, ele continua. Porque o amor procede de Deus. Este amor a que se refere o apóstolo não procede de nós mesmos, mas vem de uma fonte externa a nós. Aqui também vemos no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo João diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quando nós vamos amar alguém, ou precisamos amar alguém, naturalmente a gente espera o quê? O amor de volta. Eu quero amar e quero que essa pessoa me ame também. Só que a fonte de nosso amor é externa. Ela não vem de nossos próprios corações. Como disse, quando a gente é ferido por alguém, o que flui de nosso próprio coração, deste homem caído, deste homem que ainda peca, que ainda erra, é a mágoa, é a tristeza. Portanto, para amarmos aos outros, precisamos entender que nós estamos recebendo este amor de uma fonte externa. Precisamos entender que para amar alguém, eu não posso tentar visualizar alguém ou olhar para esta pessoa e entender que esta pessoa vai de alguma forma me dar este amor. Ou que eu vou esquadrinhar o meu coração para tentar de alguma forma encontrar este amor para dar para esta pessoa. Não. O nosso amor vem de fora. Nós entendemos que nós devemos amar os outros, porque disse João, este amor procede do próprio Deus. Nós lemos aqui, peço que abra novamente, em Lucas capítulo 7, versículo 47. Nós lemos o texto todo, nós lemos o versículo, se não me engano, 38. Nós lemos o versículo 36, a história da mulher que entrou na casa de Simão. O versículo 47 diz: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão recebeu Jesus Cristo na casa dele. Simão era um homem religioso. É um homem que todo mundo conhecia como aquele espiritual. É aquele que conhece os assuntos bíblicos. O Antigo Testamento estava claro para ele. A mulher não tinha nome. O próprio texto diz que era uma mulher pecadora. E a mulher pecadora entrou na casa porque viu Jesus Cristo. Não sei onde ouviu falar sobre Jesus Cristo. Talvez ela ouviu enquanto Jesus Cristo pregava. Em um de seus sermões, ela ouviu falar do amor de Cristo e de Cristo veio para perdoar o homem. Mas enfim, ela entrou na casa de Simão querendo adorar a Jesus Cristo. Enquanto, na época, uma pessoa que entrava na casa, quando entrava na casa, era costume, se aquela pessoa era bem recebida e era bem aceita e amada, essa pessoa sentava e era lavada os seus pés. Mas Jesus entrou na casa de Simão e Simão era tão importante e espiritual que nem notou a preocupação ou não teve a devida preocupação de limpar os pés de Jesus Cristo. Mas a mulher, que é chamada pecadora, ela entrou e não lavou os pés com água, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas.
Ela não procurou um pano para secar os pés de Jesus. Ela secou os pés de Jesus com os próprios cabelos e derramou unguento nos pés de Jesus. E o próprio Jesus se volta a Simão e disse: você, Simão, não se preocupou em lavar os meus pés. E essa mulher, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Você nem me beijou no rosto. Essa mulher que tinha pecados e todo mundo a conhecia como uma mulher pecadora. Simão era o homem do clero, o homem da religião. Era um homem respeitado, onde todo mundo olhava e falava: este homem era o homem de Deus, era um homem santo. Este homem não se preocupou. Por quê? Porque na concepção de Simão, a concepção de pecado para Simão, ele não pedia perdão de pecados. Ele analisava o perdão. A mulher entrou ali, entendendo a sua situação de pecadora, entrou para adorar a Deus. Entrou para glorificar o nome do Senhor e para pedir clemência, para pedir salvação àquele a quem podia lhe salvar. Simão não entendia muito bem isto. Simão não se preocupou em lavar os pés de Jesus, muito menos em entender que ele também era um pecador e precisava disto, precisava do perdão de Deus. E aí Jesus conclui aqui no versículo 47 dizendo: a quem muito ama, ou a quem recebeu o perdão, este ama. O que fez toda a diferença naquela mulher foi que ela recebeu o amor de Deus. Ela recebeu o perdão de Deus, mas para ela receber este perdão, ela entendeu que ela era pecadora. Que ela procurou o perdão de Deus e ela recebeu este perdão. E agora que ela recebeu este perdão, agora ela podia amar. A fonte de amor, ela não vem de nós mesmos, ela vem de outro. Nós só podemos amar quando entendemos que nós recebemos de Deus o amor, agora nós podemos amar. Daí quando eu tenho dificuldade com alguém, ou quando alguém começa a se levantar contra mim, está me acusando sem nenhuma prova. Eu contei uma história aqui, irmãos, lá no PG, pedi oração para os irmãos que estavam numa situação no meu trabalho em que um homem me acusou de ter roubado o caminhão dele. E é terrível, onde você não pode se explicar, não dá para se explicar, e ele estava acusando veementemente que fui eu. E pela graça de Deus, meu patrão esteve comigo e ficou do meu lado ali e me ajudou e falou não, e brigou com botou um para fora, eu confio nesse homem e tal e tudo mais. Mas eu entendi o quão difícil foi ser acusado injustamente. Mas a fonte de nosso amor, de nossa empatia, de nosso amor, de nossa compaixão, não pode ser de outro, porque os outros falham. Está difícil amar? Aceite que você é uma pessoa amada. Entenda que quem te ama está acima de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 12. Efésios capítulo 5, versículo 12. Efésios 5,12 diz: porque o que eles... Não, aqui, peraí. Não, 5:1 e 2. 5:1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está difícil amar? Entenda, recebemos o amor. Não olhe para a pessoa que está querendo te ferir. E às vezes procuramos reciprocidade. Amamos e eu quero que me ame de volta. Eu chamo alguém para sair porque a pessoa falou comigo. Eu dou bom dia para a pessoa porque a pessoa me deu bom dia, porque senão aquela pessoa é muito metida. Nossa, a pessoa não fala com ninguém. E precisamos entender que a nossa fonte de amor, ela é externa, ela vem de fora. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como disse João. E nós precisamos andar em amor porque nós recebemos este amor. Quer perdoar? Pense como você foi perdoado. Efésios 4, ainda Efésios 4:32 diz assim, se não quiser abrir, tudo bem. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está difícil de amar o irmão? Entenda que você já foi amado. Mas ele não me ama, ele não gosta de mim. Você já tem amor suficiente na sua vida. Quer ter força para perdoar? Entenda, você já foi perdoado. E de uma maneira que você não pode pagar nunca. Está difícil amar um pecadinho pequeno. Aquela parábola de Jesus Cristo, quando ele diz assim, quando ele conta a história do homem que pediu clemência, perdão pela sua pequena dívida, porque era muito pobre. E o homem disse assim, eu vou perdoar a sua dívida. Estou devendo milhões, eu vou perdoar a sua dívida. O homem devia muito, uma quantia que não podia pagar. E ele disse assim, não, eu vou perdoar a sua dívida. E este homem que recebeu este perdão de dívida, saiu e encontrou um homem que devia para ele uma quantia infinitamente menor. E o que este homem fez? Não perdoou. Precisamos entender, irmãos, a nossa fonte é externa. Amamos, perdoamos, vivemos bem uns com os outros. Não é porque eu espero de você alguma coisa boa, é porque eu entendo que o meu amor, o amor que tenho no meu coração, o perdão que eu recebi, foi o perdão do próprio Deus. De um pecado que eu não podia, de forma alguma, ser perdoado. Um amor que eu não conseguiria receber em hipótese alguma, por mais que eu tentasse ser bom, por mais que eu tentasse ser religioso, por mais que eu tentasse orar, ler a Bíblia, ser bom, fazer doações, ainda estaria muito aquém do perdão. E Ele nos perdoou. E ele continua, João. Ainda no versículo 7. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todos os humanos têm condição de amar, como expressão da graça comum de Deus. Você vê isso naturalmente no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade como um todo. Relacionamentos na sociedade são governados por reciprocidade. Então as pessoas, naturalmente, amam umas às outras. E é bonito de se ver. Só que há uma diferença entre as pessoas que receberam o amor de Deus e as que não receberam este amor. Por quê? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 45. Nós lemos aqui na liturgia, inclusive. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vem chuvas sobre justos e injustos. O que faz a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, e como, usando o termo de João, entre os que andam nas trevas e os que andam na luz, é que Ele ama inimigo, ama quem odeia, ama e ora por aqueles que não querem seu bem. Por quê? Porque é nascido de Deus. E uma vez nascido de Deus, tem também por característica o amor que o seu pai tem. E como o seu pai te amou? Já disse, amou incondicionalmente. O nosso pai nos amou sem que fizéssemos nada para que ele nos amasse. Nós não fizemos absolutamente nada, mas ele nos amou. E uma vez nascidos de Deus, nós temos esta mesma característica de nosso Pai. Por isso que João sempre deixa claro, irmãos, se você não ama, você não pode ser filho de Deus. É uma característica natural daquele que é filho e é nascido de Deus. Você é uma nova criatura, portanto, você nasceu do próprio Deus. E como lemos aqui no versículo 10 do capítulo 3, aquele que não ama tem por pai um outro, e não Deus. Quem não ama é filho do diabo. Isto é claro. Se você diz que ama a Deus, se você diz que é filho de Deus, porque todo mundo é, quem vai dizer que não? Eu sou filho de Deus.
Mas aquele que é nascido de Deus, ele é diferenciado. Ainda na parte B, ele conhece a Deus. Conhecimento é, acima de tudo, entender e saber que o Senhor requer de nós, por meio de sua revelação, e seguir os seus mandamentos. Capítulo 2, versículo 4, João fala isso. Ora, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu conheço, de Deus eu conheço. Hoje as pessoas conhecem tudo, né? Sabem de todas as coisas. É especialista em tudo, mas em Deus principalmente. Eu tenho a minha própria religião e parece que muitas pessoas têm a sua própria religião interna, onde você tenta falar alguma coisa de Deus e a pessoa já traz uma teologia muito bem elaborada do que é Deus. Não, na verdade o que Deus quer é isso. O amor que Deus quer de nós e o amor de Deus é bem desse jeito aqui. Mas aquele que conhece a Deus ama os seus mandamentos e o conhece, sabe o que ele quer de nós. A quem é casado entende, fala assim, olha, eu não vou fazer tal coisa porque minha mulher não gosta. E quando nós fazemos esse tipo de atitude é porque nós amamos. Nós não queremos trazer nem problemas, nem um tipo de tristeza para aquela pessoa que nós amamos. Porque nós conhecemos ela, nós sabemos o que ela gosta e o que ela não gosta de fazer. Calvino disse no seu comentário bíblico deste texto, o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que nos regenera e renova, de modo a nos tornarmos novas criaturas, e que em consciência outra coisa não faz senão nos conformar à imagem de Deus. Conhecer a Deus é ter relação com Ele e ser transformado por esse conhecimento. Não é só fazer elucubrações sobre Deus. Não, mas Deus é isso, Deus é aquilo, e às vezes até bíblico. Mas a que faz toda a diferença é a relação entre nós e este conhecimento. É a vida com que nós temos e vivemos de acordo com este conhecimento. Conhecimento real de Deus transforma-nos, muda. Aquele que diz que conhece é uma pessoa transformada por esta realidade, por esta verdade, por este conhecimento. Aquele que diz que sabe, quando ele diz que sabe. Versículo 8 diz, continuando, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Como é que eu posso dizer assim, olha, eu conheço a Deus, mas as suas atitudes não fluem de você amor? Isso não está batendo, porque o Deus a quem você diz conhecer e ter intimidade é um Deus de amor. Como Deus é Espírito, João 4:24 diz isto. Deus é luz. Aqui João fala que Deus é luz. João 1:5 diz, ora a mensagem que da parte de Deus dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz. E Deus é fogo consumidor, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Mas também ele é amor. E o que é ser amor? Isso não quer dizer que algumas atividades de Deus, ele exerce seu amor, mas que toda a sua atividade é amorosa. Quando diz a Bíblia que Deus é amor, não é que ele é amor em alguns pontos. Não, ele faz isso, aquilo ele faz com amor. Não. Toda a sua atividade tem como foco o amor. É uma atividade amorosa. Estávamos conversando ontem lá na casa da irmã Marivan, e falando das coisas, comendo cachorro-quente abençoado que o diácono Wilco fez para a gente, nos convidou, e foi uma bênção de Deus. E estávamos conversando e a irmã Marivan falando o que Deus tinha feito na vida dela e das dificuldades que naturalmente passamos. E ela dizendo que estava feliz com o que Deus tem feito e ensinado por meio das dificuldades na vida dela. Porque às vezes, aparentemente, parece um caos a nossa vida. Parece que os problemas que nos sucumbe ou que nos rodeia está querendo nos engolir vivo. E a impressão que dá é que Deus já perdeu a mão, ou que Deus está fazendo alguma coisa para nos punir de alguma forma. Mas entenda que até o juízo de Deus é feito com amor.
Até a admoestação de Deus, ela é feita com amor. Toda a ação, toda a atitude do Senhor, ela é feita com amor. John Stott diz: longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor achou um meio de expô-lo, porque ele é luz, como disse, e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecado ou o pecador, mas, ao contrário, salvando-o. O amor de Deus, ele não fechou os olhos para os nossos pecados. Ele resolveu este pecado. Ele solucionou. Ele trouxe luz a estes pecados, porque ele é luz, como disse. E ele purificou, ele limpou, porque ele é fogo consumidor. Irmãos, o amor de Deus é real na nossa vida, quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus. E dizer que conhece este Deus e não entender que este amor que nos salvou é um amor que está acima de qualquer intenção de amor que qualquer pessoa pode ter por nós, isso é maravilhoso. Isso nos abre os olhos, porque este amor não só ficou de palavras, ele colocou em prática, e nós vamos ver daqui a pouco. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus não se reduziu a palavras ou doutrina e ensinamento, mas se manifestou enviando o Seu Filho unigênito. O amor de Deus não é um amor que fala assim, olha só, tem uma doutrina de amor para te explicar, para te falar, que é um amor maravilhoso. Não, este mesmo Deus que amou, Ele provou que ama. Deus amou o mundo de tal maneira, disse João lá em outra passagem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é um amor que não fica em palavras, é em atitude. Calvino diz, o amor de Deus também é manifestado a nós com muitas outras provas, como criando o mundo, como nos fizesse desfrutar das bênçãos incomensuráveis, luz e entendimento, é o amor de Deus a nós. E tudo isso vemos o amor gratuito de Deus, diz Calvino. Ele conclui, o apóstolo, porém, escolheu a principal evidência de todas, que excede muitíssimo todas as outras. Nós vemos o amor de Deus todo dia da nossa vida, no nosso trabalho, com o sol que nos ilumina, com a graça comum de Deus, com os amigos que temos, com as pessoas que nos amam e nós amamos. Mas o apóstolo João coloca aqui um amor que está acima de todos, o amor de Deus. A graça de Deus que vem até nós. Vamos continuar. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele amplia o amor de Deus e nos mostra a sua graça imerecida e efetiva para nos resgatar, quando nós ainda éramos pecadores, como disse Paulo em Romanos 5:8. O Senhor amplia este amor, mostra, o apóstolo João amplia este amor e mostra que este amor de Deus, Ele nos salvou, Ele foi efetivo. Ele trouxe transformação. E outra, este amor de Deus recebeu sobre si a sua própria ira, a ira do Pai. Que vemos aqui no final do versículo 10, que ele serve como propiciação pelos nossos pecados. O Filho foi propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação, estudamos aqui inclusive na escola bíblica uma vez, que é recebendo a ira de Deus sobre si, para nós não recebermos a ira de Deus. Aquele cálice que o Senhor bebeu quando ele orava lá no monte, ele recebeu o Senhor, se possível, passe de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele bebeu o cálice. E o cálice que o Senhor bebeu foi o cálice da ira de Deus. Para que nós não recebêssemos essa ira. Para que nós, ao invés disso, recebêssemos amor. Para que nós recebêssemos a graça de Deus. E João deixa isso muito claro. Nisto consiste o amor. É isto que resume o amor. Ele nos salvou. Ele tirou de nós o foco da ira de Deus. Porque éramos pecadores. E olhando na nossa própria vida, a gente sabe, meu Deus, é só graça.
Não tem condições. É só a graça de Deus para me salvar, porque eu sou terrível, eu fico batendo cabeça o tempo inteiro. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esta expressão máxima de amor, se nós recebemos este amor, que entregou o seu próprio Filho a morrer por nós para nos salvar da ira vindoura, nós também devemos amar os outros. Isso deve servir como exemplo para nós. Ele deve ser o nosso exemplo de amor, de abnegação, de entrega, de sacrifício. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16, João diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O exemplo máximo de amor nós temos no Senhor. Como disse, esta fonte de amor é externa e não existe maior exemplo para você do que o Senhor ter te salvado dos seus pecados sem você merecer nada disto. E nós precisamos da mesma forma amar nossos irmãos com este mesmo sacrifício, com esta mesma abnegação, com este mesmo empenho, porque nós fomos agora transformados, nós agora recebemos este amor. Concluindo, irmãos, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O mundo vê em nós o amor por meio da igreja. Calvino diz assim sobre este versículo. Ele fala primeiramente do amor, ao dizer que Deus permanece em nós. Se amamos uns aos outros, pois então seu amor é em nós aperfeiçoado ou realmente provado. Como se quisesse dizer que Deus prova estar presente quando, por seu Espírito, ele forma o nosso coração, de modo a nutrirmos o amor fraternal. Tendo em vista o amor o mesmo propósito, ele reitera o que já disse, que mediante o Espírito que nos deu, ele permanece em nós, pois esta é uma confirmação da sentença anterior. Porque o amor é o efeito ou o fruto do Espírito. Então note o que acontece aqui, é que nós, como igreja de Deus, quando amamos uns aos outros, nós mostramos ao mundo, mostramos às pessoas, o amor de Deus revelado. Cristo, quando veio a este mundo, ele era a expressão perfeita de Deus neste lugar. Agora a igreja de Deus é a expressão do Pai e do Filho neste mundo. A expressão da graça de Deus, do amor de Deus. Nós somos o espelho que refletimos a graça, a glória do Senhor neste mundo. Quando amamos, quando perdoamos as pessoas que nos constrangem, as pessoas que nos humilham no nosso trabalho, com amigos ímpios, amigos cristãos, colegas que estão conosco na rua, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, nós precisamos entender, nós estamos mostrando a graça de Deus quando amamos aqueles que odeiam a gente. Quando o patrão está perseguindo a gente. Quando o colega está tentando arrumar um plano para você ser demitido, você o ama, você ora por ele, intercede para que ele seja salvo e vá morar no céu com você, porque você é transformado pelo amor de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. E uma vez alcançado pela graça de Deus, você mostra isso para todo mundo ver, porque você é transformado. A igreja, irmãos, é este ambiente onde nós precisamos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar aquele necessitado que precisa da nossa ajuda financeira, ajuda por meio de alimento, precisa de um emprego, precisa de uma indicação, precisa de uma força, ajudar naquela situação em que ele não está conseguindo vencer o próprio pecado, o erro. Coloque a mão no ombro, ajude. Você é a expressão da graça de Deus. Agora entenda, irmãos, o peso e o porquê João falou com veemência e com força. Ame o seu irmão, amemos-nos uns aos outros. É uma necessidade de todo cristão. É uma característica de todo cristão. É uma carteirinha, é da carteirada. Eu sou crente, mas como? Porque eu conheço tudo. Porque eu conheço a doutrina da graça muito bem. Eu consigo citar versículos de cor. Não, a minha vida de amor está mostrando ao Deus de graça. A minha vida de amor com os meus irmãos está mostrando que eu fui salvo pela graça de Deus. Não importando as circunstâncias,
não importando o quanto eu fui ferido, o quanto eu fui magoado, o quanto meu esposo me magoou, o quanto a minha esposa falou aquilo que não devia, os meus filhos estão terríveis, o quanto tem sido difícil. Eu entendo que a minha fonte de amor é externa. Eu entendo que eu preciso amar porque Ele me amou primeiro. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente